Eis que surge um novo assunto aqui para a gente falar no YouTube. Agora a bola da vez aí é para falar sobre o crochê. Seja falando mal, né? O que o crochê me trouxe de ruim. E eu até abordei esse assunto na live que eu faço lá na outra plataforma. E eu vou dar minha opinião aqui, mas interessa quem querer ouvir, né? Na minha opinião, eu já vou falando que o crochê, como tudo na vida, ele vai ter sim um certo lado bom e um outro lado ruim. Só que para levar isso daqui, esse artesanato como um trabalho, o lado ruim é a partir do momento que a gente não sabe administrar o nosso tempo. Quem aí tem uma realidade, é casado, tem filhos, então tem pessoas que dependem de você. E até em relação aos filhos, vai depender muito da idade desses filhos, né? Maridos também, tem maridos que trabalham aí viajando, não aparece, né, a cada 4 vezes na semana, tem outros que chegam tarde, outros trabalham à noite, então cada um vai ter uma realidade diferente. Eu acho que não é nem sobre o crochê, né? O mal que o crochê traz. O máximo é, se você crochetar aí e não parar, vai sim aparecer as consequências que seriam as dores, a sua postura errada. E isso eu acredito que é um mal que o crochê pode trazer, desde que você não saiba trabalhar com ele. Se a gente for descrever o nosso trabalho, realmente, empreender com o crochê é um pouco complicado. Empreender no Brasil já não é fácil. Dentro do artesanato, pior ainda, sem querer desmotivar. É que a gente tem que viver um pouco aí da situação, né? É muito desafiador. Para a gente conseguir uma renda, a gente vai ter que sim produzir muitas peças. E qualquer artesanato, eu acredito que qualquer atividade que você vai se propor a fazer, ela vai te consumir um tempo. A questão do crochê realmente é um dos artesanatos que ele vai tirar isso um pouco. Uma peça, vou dar um exemplo, um porta-copos. Essa peça aqui eu produzo até rápido. Essa daqui é de uma querida que tem loja lá na Shopee também, fez a venda dela. Essa peça nesse modelo, eu sei que é o modelo que Ana Paula, consigo produzir rápido. Tentei aí entrar no mundo de laços, das laceiras, e eu achei, sim, naquele período que eu estava confeccionando os laços, que é rápido. Você gasta ali com material, coisa que no crochê não tem. Você tira a medida ali da fita que você quer. O trabalho é mais rápido. Aí tem a parte de dobrar, tudo certinho, da costura, se for um laço com aplicação, e você consegue fazer isso por escala, né? E aí depende de aonde você vai vender isso, a demanda que vai ter de você. Tem até suportes, né, como apoio ali, de papelão que dá para fazer. Você tem uma segunda opção. O crochê não. É só o barbante de um lado e a agulha do outro e ó, vamos produzir, não é assim? Só que, gente, se a gente já está ciente que o nosso artesanato, ele vai exigir um pouco desse nosso tempo, a gente vai ter que saber administrar. Então, eu não colocaria nesse tipo, como a gente vê muitos títulos, né? O lado ruim do crochê, o crochê pode prejudicar minha família, o crochê, não colocar o nome do crochê em si. Até isso é um pouco perigoso para não desanimar as outras pessoas que estão iniciando, né? Porque todos os vídeos que a gente coloca aqui na plataforma fica registrado e serve de conteúdo para quem está consumindo ali. É novo, está descobrindo agora esse mundo do crochê. Eu acho que isso daí é uma questão de a gente saber administrar. Quando a gente trabalha fora, já não tem ali um tempo dedicado, a casa vai ficar esperando ser limpa. A criança, a gente tem que, quando é uma criança pequena, tem que já se planejar, né? Quando a gente começa a trabalhar, a gente tem que planejar onde vai deixar essa criança, depois de sair da escola. Então, eu acredito assim que todas as atividades que a gente for fazer e querer trabalhar com ela, seja trabalhando fora ou trabalhando em casa, vai exigir o nosso tempo, mas cabe nós saber administrar. Em relação mas às vezes eu deixo de sair para fazer uma encomenda. Eu acho que sobre esse ponto, bem assim, a gente for analisar bem ali detalhadinha a conversa, se caso você tá numa situação de sobrevivência mesmo, que você tem o crochê ali para sobreviver, como eu falei, eu acredito que empreender com crochê já é muito desafiador. Você vai abrir mão de muita coisa.
Isso eu concordo. Mas você tá ali num ponto de sobrevivência, você vai precisar levantar. Quanto mais dinheiro entrar naquele momento, é melhor. E aí, a gente também tem que estar ciente que, exemplo, quem tem criança, cuida de pais, né? De repente você tá ali, você não tem criança pequena, mas você cuida dos seus pais, que tá idoso, vai demandar, vai ter uma demanda também de cuidado. Gente, tem várias situações que dá pra gente colocar aqui. A gente tem que olhar para o ponto principal. É, aí, eis a questão. Se você não souber administrar o seu tempo, não, eu acho que é uma regra, a gente não pode deixar o crochê como a primeira opção da nossa vida. A gente sabe que são tempos que não voltam mais, tempo com filho, família. Aí, é um ponto também interessante falar. Você vai ficar saindo todo final de semana? Você se propôs a trabalhar de segunda a sexta? Qual é o seu ritmo de trabalho? Você trabalha à noite? Você fica até mais tarde? Tem gente que se dá super bem trabalhando até mais tarde com crochê. Tem famílias que entram num acordo e tá tudo bem. Mas eu acho que quando entra um ponto de você se dedicar muito com o seu artesanato, ele tem que ter um propósito. Não dá pra gente trabalhar com um artesanato, algo que era para ser leve e transformar ele em algo pesado na nossa vida. Eu acredito assim, o que eu tô querendo dizer no vídeo que o crochê não é que não tem um lado ruim, ele não é algo ruim. Se a gente for analisar realmente o ponto ali, é a gente que não sabe administrar. E aí eu dei alguns exemplos, né? Se eu sou mãe, eu tenho pessoas que tem crianças que dependem de mim, de se alimentar, de dar banho, de orientar, de ir acompanhando os estudos. O marido quer atenção, se fosse assim, a gente não teria casado. Agora, será também que eu não uso o crochê como refúgio de algo? Tem outro ponto a ser analisado, né? E eu acho que como qualquer outra coisa. Tem muitas pessoas também que se encontraram no crochê em momentos muito difíceis da vida dela. Veio de uma depressão, de repente passou a vida inteira não sendo valorizada, e aí no tempo da vida descobriu o crochê, ela viu que ela é capaz de realizar uma peça, depois vem a etapa que se a gente não policiar, a gente se vicia sim em relação às vendas. Quando aquela pessoa que fez aquele trabalho, que ela tá com autoestima super baixa, e ela viu que ela é capaz, e descobre que tem pessoas que pagariam pelaquela peça, não é? Não dá um. Eu lembro do meu sentimento de quando eu fiz a minha primeira venda. Nossa, é muito legal. Você vem com aquele gás. E aí você quer produzir. Só que aí que tá o perigo. Então, de novo, não é o crochê, mas sim a gente. Poderia ser o crochê como um outro artesanato ali naquele momento. Então, não é o crochê, é algo que já estava ali na vida dela, que ela estava desmotivada por algum momento, por uma questão, o crochê chamou sua atenção e ela vai se dedicar. Só que ela ainda acaba usando ali para fugir de alguns pontos da vida, não da sua vida de artesã. Tem essa questão, né? Eu acho que quando você quer trabalhar com crochê, ele passa a ser sua primeira renda, vai exigir sim, mas tem que sempre ter um acordo perante a família, né? Se você é sozinha, aí é outra realidade. Se você tem família, tem que ser algo bem acordado, assim, que todos estejam de acordo, mas a pessoa que está produzindo, a artesã, ela também tem que estar ciente que tem pessoas que dependam dela. Ela tem que ter isso na cabeça, que ela não pode ficar 24 horas. É meio óbvio falando assim, mas tem gente que vai se anulando, né? Não vou sair quando vê a pessoa tá saindo sozinha, né? Abre espaço para várias outras coisas ali, para o companheiro também. Então, é como se a gente não soubesse administrar o nosso tempo, a nossa vida, e tá dando espaço para as outras coisas. Uma criança, por exemplo, que não tem acompanhamento da mãe, a mãe só tá crochetando. O que que ela vai mostrar para a mãe ali? O que que a mãe tá mostrando para ela? Já vi casos dos filhos nem querer ter trauma de crochê, porque a mãe o tempo todo tá ali, não sai. Então, de novo, não é questão do artesanato, mas sim, vamos falar da artesã que não está sabendo administrar o tempo. Eu fico na defesa aqui que o crochê é maravilhoso, como nada é um mar de rosa, a partir do momento que você se propõe a trabalhar com ele. No meu caso, eu posso dar como exemplo, eu tenho a loja na Shopee, lá é como se eu pegasse encomenda o tempo todo. Eu entrego 3 pedidos, no outro dia é como se tivesse 4 encomendas com prazo curtíssimo para entregar. E tive que abrir mão, sim, de algumas coisas, mas consciente para hoje eu poder estar mais aliviada. Hoje, se eu ver chegar um ponto que eu não estou dando conta, eu abro mão. Primeiro a minha família, primeiro a minha saúde mental, depois o meu trabalho, nesse sentido, já que eu quis trabalhar com crochê.
O pessoal critica às vezes o CLT, mas você tá ali, você trabalha, você tem suas horas, depois você volta para casa, você às vezes está cansada, né? Mas você tá ali focada. Se a gente só trabalha com crochê 24 horas, a nossa cabeça não para, né? Então a gente tem que ter, eu acho que saber administrar o tempo para não ter danos lá na frente ruins e depois até para a gente não se desanimar dessa arte maravilhosa. E eu, Ana Paula, sou muito grata com o crochê. Eu crocheto bastante, eu dedico sim o meu tempo, porém, durante o dia eu tô aqui com a minha filha, ela tá maior agora, ela hoje mesmo não tá bem, né? Tá com dor de garganta, por exemplo. Eu não, se eu estivesse trabalhando fora, eu teria que estar naquela correria, levando no médico, de repente vendo um atestado para cuidar, porque não daria para ir para a escola, quem olharia? Aqui eu não tenho pessoas para. Mesmo se eu quisesse pagar para olhar a criança, não acha. Teria toda essa dificuldade. Então, eu sou muito grata ao meu artesanato, as coisas que ele me proporcionou. Hoje eu falo muito de ter loja na Shopee. Ele me trouxe muito conteúdo até em rede social, nas redes sociais, me trouxe reconhecimento. E eu acho que o resto não é nem o crochê. Então, é a gente não saber administrar o nosso tempo. Então, era isso. Eu fiz um vídeo rapidinho, até para engajar aí que já estão falando. Vamos dar a nossa opinião também e ter essa reflexão. Eu acho interessante, né? E é isso. Se você gostou deste conteúdo, já te peço, se inscreva no canal, deixa seu like, deixa um comentário aí, falando o que você achou desse vídeo e essas polêmicas aí.